Pessoal, retomando o nosso estudo, vocês podem perceber que nós estamos extraindo os filósofos mais importantes que tiveram influência no direito, adentramos a filosofia do direito, pura e simplesmente, e estamos falando de juristas que deram sua contribuição, a sua vida para com o direito na sua amplitude. Falamos de Savigny e agora vamos falar um pouquinho a respeito de Kelsen, Hans Kelsen. Bom, vocês podem perceber que a todo momento eu coloco aqui um livro de fundo, né, para ilustrar aqui o nosso ensinamento, até para que vocês tenham como referência aquilo que eu estou demonstrando nesse momento. Tá? Então, vou ler um pouquinho aqui, né, de um dos livros do Kelsen, Teoria Pura do Direito. Esse daqui é um livro que nós temos que ter, temos que aprender, temos que entender, porque ele traz aqui a estrutura escalonada do direito, a hierarquia das leis. Né? Ele coloca a Constituição como sendo o topo das leis, e as leis inferiores nessa que estariam até a base dessa pirâmide, uma convalidando a validade das outras até a Constituição. E a Constituição em um movimento inverso também avaliando as inferiores. Enfim, então o Kelsen, quando ele propõe, depois nós vamos estudar, né, em direito constitucional, em teoria do direito constitucional, nós vamos estudar aqui a hierarquia das leis e que a Constituição ocupa o topo da pirâmide proposta por Kelsen, que estudou aí uma forma geométrica para poder ensinar o direito aos seus alunos. Eu aprendi a tão falada pirâmide de Kelsen e ensino aos alunos a tal pirâmide de Kelsen. E vocês podem ter acesso a esse livro também, Teoria Pura do Direito. Tá? Nesse livro, o Kelsen aborda, né, que desde o começo foi o intento dele em levar a jurisprudência, que aberto ou veladamente se esgotava por completo em raciocínios de política jurídica à altura de uma genuína ciência, de uma ciência do espírito, e importava explicar não as suas tendências endereçadas à formação do direito, mas as suas tendências exclusivamente dirigidas ao conhecimento do direito e aproximar, tanto quanto possível, os resultados do ideal e de toda a ciência, a objetividade e a exatidão. Então, o que o Kelsen aborda nesse livro que é tão importante para nós? Eu vou lendo por tópicos, tá? Por capítulos. Né? Direito e natureza, aqui ele fala da norma e valor, a ordem social, a ordem jurídica, ato, fato, direito e moral, a subjetividade desses elementos, direito e ciência, estática jurídica, a competência, a capacidade jurídica, o sujeito jurídico, a dinâmica jurídica, né? O direito tem essa dinâmica das coisas, a jurisprudência, direito e Estado, que é o nosso viés da disciplina, né? Partir da filosofia, passar pela formação da sociedade, a política, a ciência política e desembocar na formação do Estado, estudando aqui a sua teoria. Tá? O Estado e o direito internacional e a interpretação. Então, a interpretação e a aplicação da ciência jurídica. Um livro muito bom, muito interessante. É lógico que no direito nós temos vários livros que gostaríamos de ler ao longo do curso, né, e não temos tempo. Tá? E a aplicação desse livro, né, nas áreas de filosofia e teoria do direito e filosofia política, ou os novos nomes que deram aí para as disciplinas, ciência jurídica, ciência política e teoria do Estado. No meu tempo era teoria geral do Estado, enfim. Né? Kelsen estudou direito, tá, em Viena, na Áustria.
né? Alguns falam que ele era alemão, tal. Não, ele estudou na Áustria e depois deu aula em universidades, em várias universidades, principalmente na Alemanha. Ah, então o Kelsen, ele escreveu vários livros importantes para nós. Primeiro, Problemas Capitais na Teoria do Direito Estatal. Bom, esse primeiro livro talvez tenha sido um exercício de escrita na vida de Kelsen. É um início da, da, da escrita, da redação, né, de como ele visualizava o Estado, os problemas que ele chama de problemas capitais do Estado. Tá? No outro momento, mais aprofundando esse assunto, ele escreve a Teoria Pura do Direito, que é esse livro aqui, que ele trata dessa questão da hierarquia das leis, propõe essa estrutura geométrica para explicar as normas inferiores e as normas superiores. Isso tudo vocês vão aprender com mais calma lá na disciplina ou Teoria Geral do Direito Constitucional ou Direito Constitucional 1. Bom, em um outro momento, o Kelsen, né, escreve sobre teoria geral do direito e do Estado. Vejam que o direito caminha junto com a formação do Estado, quer dizer, não há falar-se na existência de um Estado-país, de um Estado-membro, de um Estado, de um Distrito Federal, que seja um ente personalíssimo, de um município, tá? Não há falar-se na existência de um Estado sem a existência do direito. O direito surge para disciplinar a relação entre a sociedade e o cidadão. Então, as coisas não estão meramente alocadas num espaço geográfico, né? Existem normas, existem regras. Se eu for viajar para um outro país, eu estou sob o império das leis daquele país. Se eu for viajar para um estado, né, se houver, por exemplo, começou no estado de São Paulo, a proibição da lei, né, do cigarro, né, a chamada lei antifumo, né, utilizar-se de cigarro em ambientes fechados, e isso é qualquer tipo de cigarro, desde o mais simples, lá do caipira, até o cigarro fabricado pelas indústrias de tabaco que nós conhecemos. A lei de fumo no estado de São Paulo deu certo, foi copiada pelo estado de Minas Gerais, e existem essas restrições entre os demais estados que não copiaram, né? Então é comum, né, às vezes ver alguém que desavisadamente não né, vem para os nossos estados que tem essa legislação e ainda tem o hábito de fumar, né, em bares, em restaurantes, em casas noturnas, enfim, em ambientes fechados. Tá? É terminantemente proibido, não pode. O que se tem são lugares, né, os chamados fumódromos, onde as pessoas se dirigem para ali, naquele local aberto e ventilado, usufruir desse espaço e fumar o seu cigarro ali tranquilamente, mas são espaços em que nós temos uma restrição. Tá? Então, o Kelsen trabalha bem com isso, né, no livro Teoria Geral do Direito e do Estado. Ele faz essa abordagem ampla e importante. E de um outro momento, ele escreve Democracia, quer dizer, que é nós vimos, né, um dos filósofos ali tratar desse tema como sendo preponderante à existência do David Hume, se não me falha a memória, a existência, a democracia como sendo preponderante à existência de um Estado democrático, em que eu tenho voz, em que posso criticar, eu posso, né, tenho os meus direitos e garantias que estão previstos na Constituição, mas não tenho aí esses direitos dentro de uma ditadura, de um imperialismo, ou outra forma aí, de governo que seja mais enrijecido.
E interessante que depois o Kelsen, né, faz um estudo sobre o que é justiça. Quer dizer, o que é a justiça? Nós entendemos esse sentido daquilo que é justiça, mas nós estamos estudando uma ciência jurídica e estamos buscando fazer justiça. E muitas vezes nós não conseguimos equilibrar as coisas. Nós temos o direito, mas não conseguimos que se faça justiça. Um caso, né, por exemplo, um homicídio, né? Alguém entrou aqui e matou meu parente. E eu me revolto e vou fazer justiça com as próprias mãos. Eu sei quem é e eu vou atrás e vou tirar a vida, né? Retribuir com o mal aquilo que fizeram à minha família. A legislação, obviamente, proíbe isso. Nós não temos, né, no Brasil um mecanismo que aprove o senso de se fazer justiça com as próprias mãos. Então, esse mecanismo proibitório, Kelsen trabalha, né, distinguindo aquilo que eu tenho de norma, de regrinha jurídica, de regrinha codificada, com a aplicação no caso em que eu tento. Vejam, eu tento fazer justiça, tá? Tento, e alguém que vai assumir essa justiça. No caso, por exemplo, que eu citei de um homicídio, quem vai assumir essa justiça é o Estado, na pessoa do promotor de justiça da área criminal, que vai denunciar, né, vai colher provas, tem todo um contraditório e ampla defesa, e se realmente for aquele sujeito que matou meu parente, ele vai a júri. Tá? Então, o júri, composto por pessoas da sociedade, o júri vai decidir através de mecanismos, né, de provas contundentes, aí, se houver, ou não, né, pode ser pela absolvição em alguns elementos, ou a condenação daquela pessoa. Então, nesses casos, nós temos situações específicas em que o Estado intervém na vida de uma pessoa. É lógico que, né, cometer um homicídio é um ato um ato extremo e deve ser punido, sim, se houver provas contundentes, provas cabais. Então, o júri que vai condenar ou absolver, tá? Não é o juiz. O juiz apenas vai ler a sentença, vai prolatar a sentença. Então, aquele cenário, né, aquelas pessoas todas, o júri, os membros do júri ficam ali isolados até sair uma decisão. Tá? Então, o Kelsen demonstra isso no seu livro, o que é justiça, para que todos possam ter um conhecimento do que é justiça. Muitas vezes eu tenho essas correlações entre direito e justiça, mas não me foi feita a justiça. Né? O juiz não deu aquilo que eu queria, ou talvez eu não tivesse provas, ou as provas fossem frágeis naquele momento, naquele processo, naquela situação, naquela ocasião. Enfim, vários elementos que podem contribuir para isso. E um outro problema que o Kelsen coloca nas suas obras é o problema da justiça. E aí eu pergunto, será que a justiça tem problemas? Então, obviamente que sim. Né? Tem inúmeras situações, inúmeros problemas, falta de estrutura, falta de servidores, falta até mesmo de juízes, de profissionais adequados, peritos treinados para a aplicação correta da justiça. Nós somos seres humanos, somos suscetíveis a falhas, enfim. Então é interessante esse caminho que o Kelsen percorre, né, da teoria pura do direito, teoria geral do direito do Estado, democracia, parece um viés meio que sociológico, o que é justiça também dentro do direito, um viés ainda sociológico, e o problema da justiça. Então ele explora esses elementos todos, mas não deixando a sua obra que eu coloquei aqui para vocês estudarem, que é uma obra muito importante. Tá? E agora, né, entrando aqui na essência dos juristas famosos que nós temos, nós vamos na sequência estudar o brasileiro Miguel Reale.
Tá? Muito obrigado, até mais.